A paz do Senhor Jesus. Vamos dar aqui continuidade no nosso curso Introdução à Teologia. O tema desse vídeo é doutrina e religião, tá? Nós vamos falar aqui sobre doutrinas e religiões, tá bom? Aqui na primeira, aqui em Tito, né, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: deve reter firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui o apóstolo Paulo, ele admoesta a Tito para que ele se mantenha firme e para que ele tenha autoridade em falar, em ensinar a sã doutrina, aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra diz, e combater os contradizentes dessa doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico, opinião em assuntos científicos, disciplina, instrução, um modo de pensar, de proceder. As doutrinas, elas nos ensinam sobre Deus, sobre o pecado, sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos ensina sobre Jesus Cristo, a sua teofania, a salvação, nos ensina sobre a salvação. A doutrina, ela nos ensina sobre o bem e sobre o mal. É bom lembrarmos que doutrina é diferente de normas e costumes. A gente vê hoje muito nos nossos púlpitos, as pessoas, elas geralmente no culto de doutrina, elas costumam pregar apenas usos e costumes. É errado? Não, é correto. Nós precisamos de sermos limitados, precisamos de limitações, nós precisamos entender aprender o que nós devemos e o que nós não devemos usar como cristãos. Porém, a doutrina bíblica, ela não pode estar subjugada a usos e costumes. E é o que a gente tem visto muito, as pessoas têm usado mais usos e costumes do que a própria doutrina. Então, no culto de doutrina, é importante que os nossos doutrinadores foquem mais na palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós focamos na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele trabalha em nossos corações. Então, ele próprio, ele já vai tirando aquelas coisas que não cabe a nós como cristãos, como mulheres cristãs, como homens cristãos, usarem. Existem certos tipos de roupas que para uma mulher cristã não cabe usá-la. Existem certos tipos de roupas que para um homem cristão não cabe usá-las. Existem certos hábitos que nós, como cristãos e propagadores do evangelho, não nos cabe usar, não nos cabe andarmos como andávamos quando estávamos no mundo. Então, certas atitudes, certas vestimentas, certas formas de agir, de ser, como nós éramos quando estávamos no mundo, antes de sermos resgatados por Cristo, essas velhas práticas já não fazem mais parte de nós. Nós, realmente, com a nossa caminhada com Cristo, trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos deixando essas velhas práticas para trás. Só que, como eu mencionei agora há pouco, os nossos doutrinadores, né, muitas vezes têm usado mais de usos e costumes do que a própria doutrina. Só que se nós nos apegarmos mais às doutrinas e ensinarmos mais a própria palavra nos nossos altares, nós teremos mais pessoas transformadas, porque o que transforma as pessoas não é
o eu dizer, essa pessoa tem que mudar e ela tem que vestir assim, assim, ela tem que agir assim, ela tem que fazer isso e aquilo, porque senão não... E aí cai em cima e acaba por matar uma alma. Quantas almas estão sendo mortas espiritualmente por coisas que se ouvem nos altares? Porque a pessoa, ao invés de ela pregar a palavra, ensinar a palavra, ela está ensinando aquilo que está mais no coração dela, dizer dela, fazer, do que a própria palavra ensinar, né? Então, quando a gente ensina a palavra, nós temos mais chances das pessoas serem transformadas em todos os seus tipos de hábitos, porque a própria palavra, ela nos constrange. Então, não tem como nós continuarmos ouvindo a palavra e continuarmos da mesma maneira, a menos que aquela pessoa realmente não queira transformação, não está conseguindo uma transformação. E se isso não acontece, faz necessário o quê? O pastor dessa igreja chegar e conversar, ter o discipulado, porque é muito importante o discipulado, ele tem que ter em todas as igrejas. E outro, o discipulado, como muitos pensam, que é só para os novos convertidos, só para quem está chegando, não é. O discipulado, ele é para toda a igreja, toda a igreja. Então, voltando aqui na doutrina, como eu disse, doutrina é diferente de normas e costumes. A doutrina, toda e qualquer doutrina, ela tem que ter base bíblica. Normas e costumes está ligado à cultura, certo? Então, aqui no Brasil, a cultura é uma. Lá em Israel, a cultura é outra. Estados Unidos é outra. Na África, já é uma cultura totalmente diferente. Então, cada lugar tem a sua cultura. E usos e costumes está ligado mais à cultura. Agora, a doutrina bíblica, independente da cultura, ela sempre vai ser a mesma. A doutrina bíblica, ela não muda, ela não se contradiz. Se aqui no Brasil, nós cristãos cremos no arrebatamento, em qualquer lugar do mundo que eu encontrar um cristão que tem entendimento da palavra, ele vai crer no arrebatamento também. Então, isso é o quê? O arrebatamento é uma doutrina. Então, isso é o quê? É bíblico, não está limitado à cultura, diferente, né, do normas e costumes. Normas e costumes está limitado à cultura. E como eu falei, a doutrina bíblica, ela é bíblica, ela precisa ser 100% bíblica. Se não for bíblica, se não tiver embasamento bíblico, então não é doutrina, tá bom? Todo e qualquer ensinamento que não tem base bíblica, ele é o quê? Ele é falso. Todo e qualquer ensinamento ou doutrina que não tem concordância bíblica deve ser desprezada. Qualquer ensinamento, pode ser quem for que esteja ensinando, quem está falando, se não tem embasamento bíblico, não tem uma base bíblica, se aquele ensinamento não é bíblico, ele tem que ser desprezado. Nós não podemos aceitar nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas famílias, qualquer ensinamento que não seja bíblico. Tudo aquilo que não é bíblico, ele é falso. E o que é falso tem que ser descartado, tem que ser desprezado. Aí Paulo continua falando aqui para Tito, no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tá vendo aqui? Paulo fala o que convém à sã doutrina, não o que convém a você. Então, Paulo, ele instrui Tito aqui a falar apenas aquilo que está na Bíblia, aquilo que é bíblico, tá bom? Aí aqui, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele fala assim também: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá.
Isso aqui é para Paulo está instruindo Timóteo, seu filho na fé, que ele persista em ensinar aquilo que o Cristo nos ensinou, ensinar o que ele aprendeu com Cristo, ensinar aquilo que Cristo quer que nós sejamos, ensinar aquilo que Cristo quer que nós saibamos, porque tudo aquilo que foge da doutrina bíblica, tudo aquilo que foge da Bíblia é falso e precisa ser desprezado, descartado. Nós não podemos permitir que entre dentro das nossas igrejas. Nós devemos combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Tudo aquilo que não é bíblico, nós devemos combater com verdade, com a Bíblia, com a própria palavra. Mas se nós não temos esse conhecimento bíblico, como que nós vamos combater? Porque há muitas religiões que se dizem cristãs que falam, por exemplo, que o arrebatamento não vai acontecer. E se uma pessoa dessa chega para você e fala, não, o arrebatamento não vai acontecer, e ela usa a própria Bíblia para contrariar o arrebatamento, você tem base bíblica suficiente, conhecimento bíblico suficiente para combater esse falso ensinamento? Se a pessoa chega para você e fala, não, Jesus ele volta para cada um em particular, quando a pessoa morre, Jesus está voltando para aquela pessoa. Será que é mesmo? Será que quando a pessoa morre igual eu, por exemplo, eu já perdi meu pai, já perdi a minha mãe, já perdi a minha irmã. Será que Jesus voltou para minha mãe, depois voltou para meu pai, depois voltou para minha irmã? Será que realmente é isso? É isso que a Bíblia nos ensina? E se alguém chegar para você com tal questionamento, o que você vai dizer? Você vai identificar isso como uma falsa doutrina? Você vai saber debater um assunto desse com embasamento bíblico? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua resposta para essa pessoa? Tá? Fica aí para a sua meditação, tá bom? Doutrina é ensino. Doutrina é ensinar por intermédio da doutrina. O indivíduo recebe instruções para seguir adiante. Está vendo aí como que é? A doutrina é você receber uma instrução para você seguir adiante, para você seguir o caminho do céu, para você ter uma vida, uma conduta cristã de alguém que está caminhando para as mansões celestiais, para uma eternidade com Cristo. Embora tenha um sentido geral, referindo-se a qualquer tipo de ensino, doutrina também pode ser específica, como, por exemplo, a doutrina da salvação, né? A gente vai estudar aqui nesse curso, a gente vai ter a nossa matéria da doutrina da salvação, que é a soteriologia, tá bom? E doutrina também tem o mesmo sentido de instruir, certo? A doutrina ela tem esse mesmo sentido também de instruir. A teologia é um conjunto de verdades extraídas dos ensinamentos das Sagradas Escrituras sobre Deus e suas obras. Nós não podemos esquecer, em momento algum, que toda e qualquer teologia ela tem que ser sobre Deus. Ela é um estudo sobre Deus e sobre as suas obras, que são de certo modo organizadas sistematicamente na forma de um corpo de doutrina. Em Atos 2:42, nós temos instruções para permanecermos firmes nas doutrinas. Vamos ler aqui rapidinho, Atos 2. Vamos abrir aqui rapidinho. Você também em casa? Você abre a sua Bíblia em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aqui nós temos instruções claras, né?
que nós temos que perseverar nas doutrinas dos apóstolos, é o que eles nos ensinam. Nós aprendemos com Cristo e com os apóstolos aprenderam com o próprio Cristo. Então, o que eles falam aqui no Novo Testamento, o que eles falam é tudo conforme a instrução do próprio Cristo que deu para eles nos ensinar. E até hoje essas palavras soam em nossos ouvidos e aprendemos com eles. E nossas futuras gerações também, enquanto Cristo não vir, vão continuar aprendendo com esses apóstolos também. É importante saber que as doutrinas estão nas cartas do Novo Testamento. Isso aqui chega a ser até um pouco polêmico para alguns, porque tem muitos que acreditam que tem doutrinas no Antigo Testamento, em outros livros, mas e que não estão nas cartas. Para alguns é bem complexo esse assunto, é bem polêmico, porque tem alguns que afirmam ser essas doutrinas, eles afirmam não estar só na Bíblia. Alguns afirmam que essas doutrinas não estão só na Bíblia, ou que estão só no Antigo Testamento, ou em outros livros. Só que as doutrinas, as verdadeiras doutrinas, elas estão nas cartas do Novo Testamento. Que cartas são essas? As cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que ele escreveu 13 cartas. As cartas, a carta anônima também, né? O qual alguns atribuem a Paulo, outros não. As cartas que Pedro escreveu, as cartas que João escreveu, tá? De todos os apóstolos, a carta de Tiago, assim, de Judas, todas as cartas, tá bom? As cartas do Novo Testamento. Todas as doutrinas estão nas cartas, tá bom? Estão somente nas cartas, as doutrinas bíblicas, tá bom? É importante também não confundir, como eu já falei, doutrinas com normas e costume, porque é um erro cometido pela maioria dos pregadores, infelizmente. Doutrina diz respeito a ensino, a instrução, que doutrinar é o que é ensinar, é instruir, é guiar a pessoa, né? Isso quer dizer a doutrina. E as doutrinas fundamentais são aquelas irrevogáveis, tá bom? E irrefutáveis também. Segundo as Escrituras, não podem ser alteradas. São essas doutrinas que dão sustentabilidade e base para toda a nossa fé em Cristo. Ou seja, não podemos adulterar essas doutrinas, não podemos distorcer essas doutrinas. Elas devem ser ensinadas exatamente do jeito que nós aprendemos com os apóstolos. E os apóstolos, eles foram instruídos pelo próprio Cristo Jesus. Uma das mais importantes das doutrinas é a ressurreição de Cristo Jesus, pois ele mesmo disse que morreria, mas ressuscitaria. Aí aqui na sua apostila a gente tem algumas referências bíblicas, né? Que ele ressuscitou. Isso aqui é o que? Isso aqui é uma doutrina bíblica. Infelizmente, tem algumas religiões ou seitas que não admitem a ressurreição de Cristo, né? Mas é uma doutrina bíblica, e essa doutrina, ela não pode ser alterada, ela não pode ser revogada, essa doutrina, porque Cristo verdadeiramente ele ressuscitou, ou não faria sentido a sua morte e nem a nossa redenção, tá bom? Uma das mais importantes das doutrinas é aqui. As doutrinas mais estudadas são a Trindade, que é muito polêmico, que é o Deus triuno. Alguns afirmam que nós cremos em 3 deuses e nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em apenas um Deus triuno, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. A queda do homem também é uma doutrina,
lá quando Adão e Eva eram inocentes e eles comem do fruto proibido e eles caem, né, pecam e perde ali todas as regalias que eles têm e através disso toda a terra é amaldiçoada e o pecado entra no mundo através disso aí, né, a queda do homem. Salvação pela graça também é uma doutrina. Não adianta nós querermos nos justificar por ações, por obras, por atitudes, porque a única coisa que nos salva é a graça pela fé. É a fé pela graça, né? Se nós tivermos fé, se nós crermos na graça, no sacrifício salvífico de Cristo e aceitarmos esse sacrifício e termos uma conduta cristã diante de Cristo, diante dos homens, nós somos salvos pela graça mediante a fé, tá bom? Porque a graça por si só, ela não salva. Não adianta eu dizer, não, mas a graça já foi derramada por mim, então não preciso fazer mais nada. Não, eu preciso sim. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé. As minhas obras são consequências da minha salvação. As minhas obras são consequências por eu ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, por ter em mim, morando dentro de mim o Espírito Santo. Então, isso vai me fazer ter obras diante de Deus, não para mim ser salva, mas porque eu já sou uma salva em Cristo Jesus. A justificação pela fé é uma doutrina. O novo nascimento, que é o batismo, nas águas, o batismo no Espírito Santo, são doutrinas também, tá? O batismo nas águas é uma doutrina, o batismo no Espírito Santo também é uma doutrina, e a ceia do Senhor. Porque tem muitos que não creem no batismo ou creem de forma errônea. O batismo nas águas, né? E muitos também não creem no batismo no Espírito Santo. E esses que não creem no batismo no Espírito Santo, eles creem que os dons, o batismo no Espírito Santo, tudo acabou com a morte do último apóstolo. Mas nós vemos historicamente esses acontecimentos dando continuidade na vida do ser humano. Então, não, os dons espirituais não acabaram com a morte do último apóstolo. Ele continuou e continua até hoje. Isso é uma doutrina. O batismo nas águas também é uma doutrina. A ceia do Senhor é uma doutrina. Então, assim, nós da Assembleia de Deus, a maioria, né, de nós evangélicos, ceiamos uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Tem igrejas que ceiam mais vezes ao mês, ou uma vez ao ano, ou de 3 em 3 meses, né? Então, assim, mas a ceia do Senhor, ela é uma doutrina também. Doutrinas do pentecostalismo. O batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são doutrinas, tá bom? Aqui é a doutrina do pentecostalismo já, tá bom? A santificação bíblica, a fé, a cura divina, dízimos e ofertas, o arrebatamento, a morte, a ressurreição e o destino eterno do ser humano. Para onde é que o ser humano vai? O que acontece com o ser humano quando ele morre? O que vai acontecer com o ímpio depois do arrebatamento, depois do juízo final? O que vai acontecer com os salvos depois de tudo? O que vai acontecer na eternidade, que vai ser do ser humano, né? Então, a gente aprende tudo aqui doutrinas no pentecostalismo. A gente aprende tudo isso aqui, tá bom? A segunda vinda de Cristo também, muitos não creem na segunda vinda de Cristo, mas ela é uma doutrina bíblica. O juízo final também é uma doutrina bíblica e muitos não creem, mas tem base bíblica. O perfeito estado eterno da alma. Isso aqui é muito polemizado por muitos teólogos, muitos cristãos. Isso aqui é muito polemizado, mas tudo tem base bíblica.
Se observarmos cada uma das doutrinas, não tem nada a ver com usos e costumes, que é mais para cultura. Viu aí? Não tem como nós confundirmos doutrinas com usos e costumes. Infelizmente, é o que eu falei há pouco, né? Infelizmente, nós vemos muito dentro das nossas igrejas isso acontecendo. Eles têm substituído nos cultos de doutrina, geralmente se tem substituído a doutrina por normas e costumes, por ensinamento de normas e costumes. Mas isso não vou dizer que é errado, não é errado ensinar normas e costumes, é correto. O que não é correto é os ensinadores, os pregadores, inverterem isso, né? Colocar normas e costumes acima das doutrinas, que é o que mais a gente tem visto, infelizmente. Às vezes chega a ser até cansativo em alguns lugares a gente ir para o ensinamento bíblico, né? O culto de doutrina, e ouvir ali apenas sobre usos e costumes, né? E fica meio que cansativo, fica aquela coisa assim, né? Bem chata mesmo, mas quando o pregador ele se atém em ensinar a palavra, ensinar as doutrinas bíblicas, aí ele tem mais chances de êxito naquele ensinamento dele, tá bom? Religião. O que é religião? Religião é o conjunto de princípios e práticas que constituem as relações entre o homem e a divindade. Culto interno ou externo prestado à divindade. Por que eu coloquei aqui divindade? Porque religião, ela é tanto cristã, quanto, deixa eu ver aqui, quanto espírita, quanto catolicista, entendeu? Então, cada religião entrega o seu culto à sua divindade. Nós entregamos nosso culto a Deus, o Todo-Poderoso, e nenhum outro mais, né? Já o catolicismo, nós já vemos aquela diferença de imagens, esculturas, né? Temos também os ubandistas, tem os espíritas em geral, né? Então, cada um tem uma forma de cultuar ali a sua divindade. E a nossa forma de cultuar é engrandecendo a Deus, o eterno que está aqui revelado a nós na sua palavra, nós o exaltamos e o glorificamos somente a ele, sem auxílio de imagens, nem esculturas, nem qualquer outro ser, certo? Sistema religioso, respeito ou reverência às coisas sagradas, tá? Temor de Deus, tá bom? Ordem religiosa, moral independente e comum às nações cultas, crença viva. Isso é religião, tá bom? A palavra religião, ela vem do latim, que é religare, que tem o significado de religar ou atar. Ou seja, religar o homem a Deus. Para nós, o verdadeiro sentido de religião é religar o homem a Deus. O homem que outrora era caído, destituído da glória, agora ele é religado a Deus através de Cristo Jesus. Tá bom? Enquanto a teologia é o conhecimento e respeito a Deus, olha só, eu vou até repetir isso aqui para você pegar bem, tá bom? Enquanto a teologia é o conhecimento e respeito a Deus, a religião é a prática desse conhecimento. Se eu conheço a Deus, se eu tenho comunhão com Deus, então a religião, ela é a prática, é praticar o que nós conhecemos sobre Deus, é praticar a palavra de Deus. Essa é a verdadeira religião. O que passa disso é falso ensinamento, tá bom? Tem-se hoje uma ideia equivocada sobre religião, e isso chega a ser até muito polêmico para muitos, né? Alguns tendem a distorcer o seu real significado. Teologia e religião devem andar juntas.
A teologia e a religião, elas não podem ser separadas, porque a teologia é eu estudar a palavra e a religião é eu praticar essa palavra. Só que, infelizmente, nós vemos em nosso meio a discriminação de uma e de outra. Ou eles discriminam a teologia, ou eles discriminam a religião, enquanto as duas, elas devem andar juntas. É preciso abrirmos os nossos olhos espirituais para enxergarmos a excelência tanto da teologia quanto da religião. Frases como, frases que a gente escuta muito, mais de Deus e menos religião, são frases de pessoas que não têm um conhecimento bíblico, não têm uma leitura bíblica, não têm um profundamento bíblico, porque se a pessoa que tem profundidade bíblica e ela conhece teologia, ela conhece a verdadeira religião, ela não vai falar uma coisa dessa, porque ela vai andar assim, de mão dada com os dois. Ela vai estudar teologia e vai praticar, que é a religião. A religião é praticar o que nós aprendemos na teologia. Aí tem gente que fala, não, mais de Deus, menos religião. Não, tem que estar equilibrado. Os dois têm que andar junto, tem que estar equilibrado. E não devem fazer parte do vocabulário de um estudante de teologia. Estudante, você que estuda teologia, essa é uma palavra, é uma frase que não pode fazer parte do seu vocabulário. Porque agora você está abrindo seus olhos para compreender as Sagradas Escrituras, para compreender o que é religião. O que é religião? É religar o homem a Deus. É você estudar a palavra e você pôr em prática essa palavra que você estudou. Então, por favor, você que é estudando teologia, não cometa mais esses graves. Se você que está me ouvindo, você é alguém que fala isso, então a partir de agora não cometa mais esses graves, porque a teologia e a religião, elas têm que andar juntas, de mão dadas, tá bom?